Fala aí, galerinha. Voltamos aqui novamente, né, para mais uma aula. E agora a gente vai abordar um pouco aqui a questão das migrações no território brasileiro, né? Não tem como a gente falar das migrações em território brasileiro sem abordar a construção da cidade de Brasília, que está aqui, ó. Eu fiz questão de trazer essa imagem aérea de Brasília, né? Ela tem o formato de um avião. Olha só aqui, ó. Tem as asas, tanto desse lado quanto desse lado aqui, né? As asas de Brasília, e essa parte central aqui seria como se fosse o corpo do avião, certo? Aqui eu tenho o corpo do avião e aqui as asas, né? Ou seja, Brasília ela foi uma cidade planejada, né, pelo Oscar Niemeyer. E aí, no seu princípio, ela foi planejada com base em um avião. Foi um dos pedidos ali, né? Um dos pedidos, não, um dos acordos de quem estava idealizando a construção de Brasília, dentre eles o JK, né, o Juscelino Kubitschek, e o esquema foi construir Brasília no formato de um avião aqui próxima, né, ao Lago Paranoá, as margens aqui do Lago Paranoá, e a cidade ter o formato de um avião. Claro que com o passar do tempo, né, a ocupação humana, o processo de urbanização, tal, foi fazendo surgir em torno de Brasília as denominadas cidades satélites, tá bom? Mas no geral, Brasília ela foi esquematizada como um avião, e as migrações no Brasil passam pela construção de Brasília, porque durante o período da construção de Brasília, uma grande gama de nordestinos migraram para esta região, né, durante o finalzinho da década de 60, finalzinho da década de 50 e início da década de 60, vários nordestinos migraram para a região centro-oeste do Brasil para, né, ajudar a erguer, a construir a capital do país, que estava saindo do Rio de Janeiro e estava indo para o Distrito Federal, tendo Brasília como sua capital. Ok? Então vamos falar um pouquinho dessas migrações. Mas o que é migração? Vamos lá. Migração, pessoal, nada mais é do que o movimento de se deslocar no espaço geográfico de um ponto A para um ponto B. Você se deslocou no espaço geográfico do ponto A para o ponto B, você realizou uma migração, assim como os nordestinos migraram a migração, né, realizaram a migração, de fato, saindo do Nordeste em direção ao Centro-Oeste para a construção de Brasília, assim como, devido à industrialização, vários nordestinos migraram da onde? Do Nordeste, do interior do Nordeste, certo? Para o Sudeste do país, no mesmo período ali da construção da cidade de Brasília, né? Ali no finalzinho da década de 50, início da década de 60, durante a década de 70, durante a década de 80, foi possível observar um grande número de nordestinos deixando o Nordeste em direção a duas cidades principais, né? Duas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. A grande gama para São Paulo, se não para São Paulo capital, mas para as cidades que estavam ali ao entorno de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Ou seja, ali para a grande São Paulo, ou região metropolitana de São Paulo, onde se encontram ali as indústrias, beleza? Então, o processo de industrialização no Brasil ele foi de fundamental importância para essas migrações internas que aconteceram em nosso país. Show de bola? Não coloquei aqui a imagem, mas a gente também não pode deixar de falar, né, da frente que se abriu com a expansão da fronteira agrícola no centro-oeste do país, certo? Fazendo com que alguns grupos populacionais, principalmente ali do sul, né, dos três estados do sul, do interior paulista, do interior de Minas Gerais, migrassem ali para os estados, né, do Mato Grosso do Sul, Goiás, certo? Devido ao quê? Devido à expansão agrícola que estava acontecendo. Como assim, Everton? Mas por que isso aconteceu? Vamos raciocinar aqui. Eu sei que eu expliquei isso em sala, mas vamos lá. Vou reforçar aqui. Eu tenho uma grande gama de pessoas deixando o Nordeste e indo morar no Sudeste, a população urbana aumentando, crescendo. Ora, se essa população está crescendo, está aumentando, automaticamente eu vou precisar de mais alimentos. E o alimento que era gerado, produzido no interior paulista, no interior do Paraná, no interior de Minas Gerais, não estava atendendo a demanda, então se resolveu o quê? Criar novas áreas de plantio. E onde foram criadas essas novas áreas de plantio? Ali nos estados Mato Grosso do Sul e Goiás. Beleza? Então, aquela região passou a atrair um grupo de agricultores, de fazendeiros, para poder investir naquela área e automaticamente atender a demanda das áreas urbanas, beleza? Então, vamos só organizar aqui nossas ideias. Olha só, nós vamos ter
a construção de Brasília como sendo um impulsionador para o fluxo migratório no Brasil interno. Nós vamos ter o processo de industrialização como um fator determinante, né, para o fluxo migratório no país também. Isso acontecendo ali durante as décadas de 50, 60, 70, ok? A expansão da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste do país entre as décadas de 70 e 80 também foi um fator que incentivou essa migração interna, ok? A partir da década de 90, essa migração interna ela dá uma arrefecida, ela diminui um pouco, certo? Em direção ao sudeste, ela passa a acontecer mais entre as regiões, tranquilo? E a partir ali da segunda metade da década de 90, início dos anos 2000, a gente começa a observar uma coisa denominada como migração de retorno, ou seja, aqueles nordestinos que foram lá para o eixo Rio-São Paulo, certo? Nas décadas de 60, 70, voltam, passam a retornar para o Nordeste, certo? Aí eu vou denominar como migração de retorno, aquela turma que foi lá para a região Sudeste, conseguiu trabalho, conseguiu se desenvolver economicamente, juntou ali o capital, juntou o dinheiro, hoje estão aposentados e decidiram voltar para a sua região, para próximo aos seus familiares e tal. Então, aí nós vamos ter a ocorrência das migrações de retorno. Beleza? Deu para entender aí? Ficou faltando só uma colocação aqui, que foi a diferença entre emigração e imigração, tá bom? A emigração e a imigração, elas vão acontecer geralmente entre países. A imigração vai ser uma migração de saída, é quando eu saio do meu país, ok? E a imigração, ela acontece como uma migração de entrada, ok? Que é quando uma pessoa está deixando o seu país e está entrando no Brasil. Então, aquela pessoa que está vindo para o Brasil, né, na visão do brasileiro, ela é um imigrante. Já eu estou no Brasil, estou indo para Portugal, por exemplo. Né, na visão do brasileiro, eu passo a ser um emigrante porque eu estou deixando o meu país realizando uma migração de saída. Show de bola? Vamos aqui agora para mais outros tipos de migrações, né? E vocês devem estar bem, Everton está ficando doido, que ele tem que colocar um relógio se ele está falando de migração, mas o objetivo não é relógio, o objetivo é esse movimento aqui, ó, que é realizado, foi, voltou, migração pendular, certo? Isso aqui é um pêndulo, se deslocando de um lado para o outro, isso aqui é um pêndulo. Então, o que acontece? Realizamos essa migração pendular, né? Nos centros urbanos é comum esse tipo de migração, quando as pessoas deixam suas residências, vão para o seu trabalho e retornam no final do dia. Você que é estudante, que está escutando assistindo essa aula, melhor dizendo, né? Quando você deixa sua casa, vai para a escola e retorna, você realiza aí também uma migração pendular, certo? Além da migração pendular, nós vamos ter um outro tipo de migração, que é uma migração temporária, quando a pessoa sai de sua cidade. Eita, o trem tá passando aqui agora e tome barulho de trem, né? Tô na casa da minha mãe, então vou parar. Não atrapalhou muito não. Então vamos embora. Ele faz o barulho bem aqui, né? Graças a Deus ele não fez. Minha mãe mora aqui próximo, né? A linha do trem aí captou o áudio aí. Mas vamos embora aqui. O que acontece? Nesse cenário da migração temporária, é a migração que você realiza por um curto período. Você deixou sua cidade, foi trabalhar 3 meses em outra cidade e você retorna para sua cidade novamente. Esse tipo de migração eu denomino de migração pendular, ou migração sazonal ou temporária, tá bom? E por fim eu tenho o êxodo rural, que todos vocês já sabem, do sexto ano que a gente estuda isso. O êxodo rural, ele é a saída em definitivo de uma pessoa, certo? Do interior para a cidade, ou seja, ela deixa o campo para viver na cidade. Quando ela deixa o campo, êxodo, né? Saída. Êxodo rural, saída do meio rural. Ou seja, ela sai do campo para viver na cidade. Beleza? E aqui finalizamos, né, nossa aula. Espero ter sido claro aqui nas informações. E até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Até mais.